a ela. Alô, querida, você está na televisão. Estou no nosso apartamento. Você tem um endereço? Tenho. Anote o número deste telefone. Foi a repórter quem forneceu lápis e caderneta. Anotado números, o celular foi ter as mãos da jornalista. Theo, qual é o seu papel nos acontecimentos? O mesmo do meu pai, apenas uma vítima. O pior é que esta bola estou chutando para fora. Espero que vocês cubram a invasão da favela. Pareceu-me ouvir uns estampidos ao longe. Boa sorte. Disse tudo num tom de voz monótono, alterado e vibrante, como se estivesse profundamente emocionado. O público haveria de entender o seu drama. Mediante as palavras de Teotônio, o tenente chamou os soldados que reviravam a casa e deu ordem de retirada. Ao passar pelos amigos da família, fez sinal indicando que podiam entrar. No alvoroço que se seguiu, a repórter, disfarçadamente, já na rua, passou de leve o lápis sobre o decalque da letra de Rosinha, obtendo o número do telefone do noivo. Imediatamente, entrou em contato com a emissora, solicitando o endereço correspondente. Enquanto isso, Dona Vilma, que presenciou tudo pela televisão, perguntou ao Ilcinho: você não acha melhor a gente ir ao apartamento do seu irmão? Vai a senhora. O tio me larga na concentração do clube. Prefiro passar a noite lá. Eu sei que amanhã não vou poder ir à aula, mas poderei treinar. Vão dar acomodação a você? Eu me ajeito. O pessoal é muito bacana. O nome do Theo abre qualquer porta. Dentro de pouco tempo, munida de material de limpeza e de uma sacola com frutas, verduras e legumes, mais a mala de roupas, partia a mãe ao encontro do filho. Na casa de Rosinha, precisaram acudir a família com água com açúcar e muito vinagre nas têmporas e nas massagens nos braços e nos pescoços. Estavam todos muito aflitos. A um convite do padre Fulgêncio, aprontaram-se para deixar a casa vazia. Propusera ele: eu agasalho vocês na casa paroquial. Há acomodações para todos. Rosinha firmou o pé noutra direção: eu quero me encontrar com o Theo, no apartamento. Dona Flávia concordou: ele deve estar precisando que arrumem tudo. Vamos fazer as malas, cada um apanhando as suas coisas. Eu e Rosinha vamos ao apartamento. Os outros ficam com o padre Fulgêncio. Não demoraram para pegar os pertences pessoais, tendo Rosinha tido o cuidado de separar roupa de cama e toalhas de mão, de banho e de mesa, que retirou do enxoval que vinha preparando há algum tempo. Seguiram em 2 carros, levando Ernesto, a noiva e a sogra. De contrapeso, e a Vieira. Fulgêncio levava os demais, que deixou na igreja, acompanhando, em seguida, o carro do professor. Nesse meio tempo, Renildo enchia 3 caixas de mantimentos e mais 3 de roupas. Por coincidência, os 4 carros chegaram ao mesmo tempo ao edifício. Naquele momento, Teotônio recebia uma chamada do dono do apartamento. O seu procurador me ligou avisando que você iria passar a noite aí. Tudo bem, porque o negócio está assegurado. Na qualidade, porém, de membro da diretoria, por dever de lealdade, devo avisá-lo de que estamos todos muito assustados com o que vimos nos jornais e na televisão. Fique preparado para se apresentar perante o presidente, que irá arguí-lo a respeito de sua vida particular. Muito obrigado pelo aviso, doutor. Não fique temeroso, pois sou apenas um profissional dedicado ao futebol. O senhor acha que precisarei apresentar-me com algum advogado? Só se tiver culpa no cartório. Leve o Renildo. Seu pai seria mais interessante. Não sei se ele vai poder deixar o quartel. Mas isto eu vou explicar aí. De qualquer modo, estou esperando o Renildo com algumas compras e vou deixá-lo a par da situação quanto antes. Será que posso convidar minha noiva e a mãe para virem ficar comigo? Vou ligar para a portaria para liberar as visitas. O que nós não vamos admitir é que a imprensa entre para entrevistá-lo. Em boca calada, não entra mosca. Entendi e agradeço. Boa noite, meu jovem. Boa noite, doutor. Pela 3ª vez, soava a campainha do interfone. Teotônio demorou um pouco para descobrir onde se achava o aparelho. Pronto. Está aqui a sua noiva com outras pessoas. Posso fazer com que subam. A propósito, o dono do apartamento, com quem acabo de conversar, vai ligar para avisar os porteiros que podem admitir os familiares e amigos. Só não podem passar os jornalistas. Mas ele vai confirmar.
Teotônio ouviu soar o telefone e concluiu: vai ver que é o doutor que está na linha. Até logo e obrigado por tudo. Tchau. 36. Vencendo o medo. De repente, Teotônio estava recebendo 8 pessoas, todas preocupadas com os gravíssimos acontecimentos do dia. Dona Flávia e Dona Vilma logo se puseram na cozinha, a guardar, a limpar e a preparar uma refeição ligeira para a maioria, porque apenas Renildo, que se propôs a ajudar na cozinha, e Vieira disseram que não estavam com fome e que preferiam ir jantar em casa. Ernesto não fazia questão de comer, nem Fulgêncio. Desejavam conversar com Teotônio. Rosinha desapareceu de vista, tendo anunciado que iria cuidar do banheiro e do quarto. Apenas o irmão de Dona Vilma se pôs diante da televisão. Ernesto puxou Teotônio para perto da janela. Queria ter uma conversa particular. Não conseguiu, porém, porque o padre se intrometeu, desejoso de atestar o grau de nervosismo do moço. Estou bem, disse ele, a uma provocação do sacerdote. Mantive a calma depois que vi pela televisão que Rosinha havia sido liberada pelo tenente. E quanto ao sargento, seu pai? Está resguardado no quartel. Foi Ernesto quem insistiu. Você acha que o atentado comprovou as suas desconfianças? Analisei o tiroteio e achei que os assassinos estavam interessados só no cabo e no soldado. Se quisessem meu pai, teriam facilmente dado fim a ele. Os senhores estão sabendo o que se passou no hospital? O padre recebeu um gesto de confirmação do professor e esclareceu: sabemos de tudo. O guarda e um dos feridos morreram. Os outros 2 foram resgatados. Não compreendi quanto às suas desconfianças. Teotônio explicou rapidamente todo o episódio do atentado, do reconhecimento da voz e da conversa com o professor. Fulgêncio assegurou: vocês podem ter a certeza que o sargento Arnaldo não deve estar metido nessa camisa de 11 varas. Se pertencesse à quadrilha, teria dito no confessionário. É sagrado o segredo do que me contam, mas não existe nenhuma restrição quanto a comentar o que não se diz. Teotônio acrescentou: ele me falou que estava prestes a denunciar o cabo Farias, porque desconfiava de que estivesse dando cobertura aos traficantes da favela. O que não combina com as nossas conclusões é o fato de ter sido arrebatado de casa pelo comando da guarnição. Ernesto tentou extrair a lógica do ato. Mataram 2, um dentro do carro, outro no hospital. Nada mais justo do que preservar o único que poderia testemunhar, ainda mais porque nem todos os criminosos estavam de máscara. Fulgêncio aduziu: as máscaras foram inúteis para os que morreram. Através da identificação destes, logo a polícia chegou aos demais, tanto que a favela foi invadida. Eu ouvi o pipocar das armas e os estrondos das bombas. A coisa deve ter sido ainda mais feia. Os meus fiéis e os assistidos do centro espírita vão dar-nos a dimensão exata dos acontecimentos. Nisto o tio de Teotônio chamou os homens para diante do aparelho de televisão. Venham ouvir esta notícia. Chegaram a tempo de saber que os 2 traficantes resgatados do hospital foram achados do outro lado da cidade, executados e jogados num matagal. O repórter levantou a suspeita de que os bandidos não fossem da favela do Corisco. Vieira, que se mantivera descansando na mesa da sala de jantar, observou: a conclusão do jornalista está errada. Os que resgataram os bandidos pertencem à quadrilha do policial assassinado. Não querem ser denunciados por ninguém. Teotônio precipitou uma tese: o senhor está querendo dizer que a invasão da favela pela polícia foi para calar os que fugiram? Não. Estou dizendo apenas que os que se evadiram não teriam meios nem oportunidade para conhecer o paradeiro dos sequazes, muito menos o aparato de segurança que os protegia. Para isso, haveriam os comparsas do policial, talvez policiais eles mesmos, de saber exatamente aonde ir e o que enfrentar. O jovem insistiu com Vieira: que papel o senhor atribui ao meu pai nessa história? Seu pai é um homem honrado. Basta dizer isso. Não deu tempo para Teotônio inquiri-lo a respeito da assertiva. Dona Vilma vinha avisar que o lanche estava pronto, pedindo ajuda para arrumar a mesa da sala. Logo os 2 espíritas se puseram à disposição, enquanto Renildo vinha para se despedir. Estou de saída. Você ainda precisa de mim? Preciso. Fui avisado de que o presidente do clube vai falar comigo amanhã. O que você pensa disso? Resolvo já. Ligo para ele e ponho o padre, o professor e o presidente do centro na linha. Disseram:
Quem disse? O dono do apartamento. Ah, ele disse que era melhor levar o meu pai. Seu pai está impedido, com a melhor das desculpas, levou um tiro. Nesse caso, vá sozinho e enfrente o homem. Como eu sei que ele tem juízo, não vai fiar-se nas suas informações. Esquisito, o que eu quero dizer é que irá atrás das autoridades. Se não estourar nenhum escândalo nos jornais, todos os jornais vão publicar amanhã, como os telejornais hoje, a história dos tiros, das mortes e dos sobreviventes. Estava fazendo referência ao seu nome e ao nome do clube. Ah, se aparecer algum repórter, não atenda. Deixe comigo. Renildo despediu-se e se foi. Rosinha reapareceu, pondo-se a ajudar na arrumação da mesa. Enquanto os famintos se reuniram para o lanche, Dona Vilma e Dona Flávia solicitaram ao padre Fulgêncio que abençoasse o apartamento, levando-o para a parte íntima. Foi quando Dona Flávia se surpreendeu com o arranjo do quarto. Lá estavam as peças que a filha tinha comprado para seu leito nupcial, inclusive a camisola e o pijama. As duas senhoras trocaram um olhar significativo, ao mesmo tempo que Fulgêncio se desconcentrava da oração, percebendo a admiração das mulheres. No banheiro da suíte, as toalhas e os tapetes pareciam aguardar os nubentes. Dona Vilma, perguntou o padre, a senhora pretende passar a noite aqui? Eu pretendia. E a senhora, Dona Flávia? Também. Mas o ninho está preparado para o casalzinho. Houve um momento de hesitação, até que Dona Vilma interpelou o sacerdote. O senhor parece estar aprovando a união deles sem o sacramento. Posso aprovar oficialmente, ou seja, posso dar-lhes a bênção em nome de Deus, na qualidade de representante do Cristo na terra. Foi a vez de Dona Flávia manifestar-se, mas eles são tão jovens. E depois não passaram pelos cursos nem pelos exames pré-nupciais. Se as senhoras me permitirem o atrevimento, vou abrir o criado mudo. Aposto que vou encontrar preservativos e outros petrechos para a ocasião. Foi Dona Flávia quem encontrou o material citado. Foi Dona Vilma quem extraiu a conclusão. Não há dúvida de que Rosinha planejou tudo. O Theo deve estar totalmente alheio a isto. E a conversa morreu aí. De volta à sala, encontraram Teotônio conversando com Ernesto a respeito da transferência de escola. Eu vou levar os requerimentos para o meu pai assinar. Deixe comigo. Você vai pessoalmente? Peço para um dos bois do clube. Eles estão acostumados com os serviços que lhe dão os jogadores que não querem ser alvo dos fãs. As mães se acomodaram junto à mesa e tomaram um pouco de café com leite, acompanhado de alguns poucos biscoitos. Estavam com os olhares distantes, como em expectativa. Foi Rosinha quem as despertou para a realidade. Vamos deixar tudo limpo, porque amanhã o Theo vai ter um dia cheio. Aliás, só Dona Vilma deve ficar aqui. Eu e a mãe vamos com o padre Fulgêncio para junto dos tios. E tudo se resolveu pela forma determinada pela mocinha. 37. Noite agitada. Nada poderia fazer crer a Teotônio que não teria sossego à noite, menos ainda Dona Vilma, que se arrogou o papel de vigilante do filho, propondo-se a obstar todo e qualquer contato telefônico que pudesse afligi-lo. Realmente, após ter colocado o filho a par de que o pai estava bem e de posse do endereço do apartamento, logo soou o interfone. A senhora atendeu. Pronto. Madame, está aqui uma equipe de reportagem. Por favor, dispense todo e qualquer repórter. Diga que, por ordem dos dirigentes do clube, o Theo não pode atender. Perfeitamente. Não deu tempo sequer para contar a conversa ao filho e ressoou a campainha do telefone. Pronto. E a Dona Vilma? Eu mesma. Eu sou a repórter do telejornal que transmitiu a conversa de seu filho com o tenente e com a noiva. A senhora poderia colocar seu filho na linha. Vocês é que estão aí na portaria. Sim. Então está valendo o que lhes disse o porteiro. Boa noite. Não demorou um minuto para a nova chamada. Desta feita, Dona Vilma demorou para atender, o que chamou a atenção do filho que cochilava diante do aparelho de televisão ligado. Mãe, a senhora não vai atender? É aquela repórter da casa da Rosinha. Deixe que eu falo com ela. Cuidado que essa gente é perigosa. Você fala uma coisinha de nada e ela enche uma página inteira. Vamos ver. Pronto. Theo, obrigado por me atender. Escute, mocinha, porque vou dizer uma vez só. Estou proibido de dar entrevistas por contrato.
Preciso de autorização do diretor do departamento de futebol profissional do clube. Mas para que você não diga que fui indelicado, entregue por escrito as perguntas que eu prometo devolver-lhe com as respostas amanhã de manhã. Sem consultar o patrão. Vou usar o mesmo aparelho que agora vou desligar. Boa noite. De fato, Teotônio desligou, mantendo o fone fora do gancho. Dona Vilma observou. Não vai demorar meia hora e você irá receber o questionário. Melhor assim, porque aí vou poder colocar funcionando o telefone. Nem 10 minutos depois, soava o interfone. Pronto. Madame, a repórter aqui está perguntando se pode deixar as perguntas gravadas numa fita. Um momento. Filho, ela quer saber se pode ser em fita cassete. Não. Alô? Meu filho disse que não. As perguntas devem ser feitas por escrito. Após desligar, afiançou ao filho. Ela está provocando o pessoal lá embaixo. Daqui a pouco a segurança do prédio vai colocar essa gente para fora. Vamos apostar que dentro de alguns minutos vão perguntar se eu desço para retirar as perguntas ou se eu prefiro que me entreguem aqui em cima. Quantos minutos? 20, no máximo. Está apostado. Se você ganhar, eu deixo a televisão com você. Se eu ganhar, vou querer ver a novela, que vai começar dentro de 20 minutos. No noticiário da televisão, as informações repetidas dos telejornais da tarde. Na falta de material fotográfico, houve quem tentasse reproduzir as cenas através de desenhos. Quanto às imagens, apenas as dos corpos sendo retirados do hospital e do matagal em que se acharam os bandidos assassinados e dos policiais invadindo a favela do Corisco, sendo recebidos por saraivadas de balas. No fim, a informação de mais 2 marginais mortos bem como de um policial gravemente ferido. Aí o locutor mencionou o sargento Arnaldo, apresentando-se um retrato dela extraído de um documento de identidade. Não houvera nenhuma prisão. Dona Vilma nem precisou passar para outro canal, sua novela era naquele mesmo. Mãe, é cedo, mas eu vou dormir. Boa noite. O senhor Vieira deixou 2 livros na estante. Eu sei. Vou tentar ler um pouco. Teotônio desconhecia o fato de que Rosinha havia aprontado o quarto com as peças do enxoval. Foi uma agradabilíssima surpresa. Voltando à sala, o rapaz interrogou a mãe. A senhora sabia que Rosinha tinha? Sabia e não falei para não estragar a surpresa. Ela não lhe disse nada? Não deu nenhuma pista. Ela apenas me disse para sonhar com ela. É isso aí. Vou ver se chegaram bem. Estava ainda o fone fora do gancho. Ao ser recolocado, soou. Pronto. Filho, a sua mãe está por aí? Mãe, é o pai. Que foi, querido? Teotônio esticou o ouvido, mas não percebeu o que dizia o pai. A mãe, calada, fazia sinais para o filho de que estava tudo bem. Depois de 2 longos minutos, ela concordou. Está certo. Estamos esperando. Até logo. O seu pai está vindo para cá. Vai passar pelo clube e trazer um ursinho. Ele disse que o senhor Vieira e o padre Fulgêncio também estão vindo. Que aconteceu? Ele disse que o seu irmão está aflito com o noticiário. Mãe, a senhora precisa dar outra arrumação no apartamento. No quarto do casal, dormem a senhora e o pai. No menor, eu e o ursinho. Vou pôr a roupa que eu trouxe de casa e embrulhar a da Rosinha. Valeu a intenção. Vou ligar para ela. Ela ficou com o celular. Em meio minuto, estavam conversando. Você chegou bem? Tudo bem, mas quem me trouxe foi Ernesto. Fulgêncio e Vieira foram visitar o seu pai. Estou sabendo. Gostou do seu cantinho de dormir? Malvada. Serviu só para me dar água na boca. Eu te amo, por isso quis lhe dar o maior prazer de uma noite passada sozinho. Entendi. Eu também te amo e não lhe dei nada. Este telefonema é a maior prova de amor. Preciso desligar. Meu pai e meu irmão estão chegando. Minha mãe está ocupada, então vou ter de atender ao interfone. Boa noite, querida. Sonhe comigo, amor da minha vida. De fato, o porteiro solicitava permissão para subirem o padre e o sacristão. Em breve, Teotônio abria a porta para os 2. Fulgêncio foi logo avisando, não se assuste. O seu pai providenciou todos os documentos para uma licença médica prolongada e foi liberado pelo comandante. Para efeito da segurança dele, pediram para não voltar para casa. Foi assim que ele desejou vir para cá.
Quem nos preocupou foi seu irmão, que ligou desesperado, querendo que o seu pai esclarecesse alguns fatos, porque o pessoal no clube estava ouvindo que o sargento estava preso, incomunicável. Como você está percebendo, não é nada disso. A imprensa é que forjou a notícia falsa, principalmente porque ele é o pai do jogador do momento. Eu preciso agradecer-lhes tudo o que vem fazendo pela minha família. Seu apoio vai ser fundamental para elucidar os fatos para o meu irmão. Acabei de ligar para a Rosinha. Ela e a mãe chegaram bem à casa paroquial. Nós temos acomodações para 20 ou 30 pessoas, dado que, muitas vezes, recebemos gente expulsa de casa pelas enchentes. Você já esteve lá? Só conheço o prédio do lado de fora. A construção é boa e os cômodos dão para 4 pessoas, havendo um banheiro para cada conjunto de 4 quartos. Atualmente, estão lá umas 15 pessoas, contando as 5 da família de sua noiva. Demorava o sargento para chegar. Vieira tentou incluir outro assunto. Você deu uma olhada nos livros? Estava me preparando para dar uma lida. Mas, preciso dizer que era mais para chamar o sono, porque hoje o dia foi difícil e cansativo. Fulgêncio se interessou. Aposto que você lhe trouxe 2 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quase, Nosso Lar, de André Luiz, e O que é o Espiritismo? De Kardec. Mas registro a sugestão, porque são obras fundamentais, do chamado Pentateuco kardeciano. Os que você trouxe servem para despertar a curiosidade e o interesse pelos temas da doutrina espírita. Teotônio não se conteve. Padre, o senhor parece conhecer tudo a respeito. Aprova, então, essas leituras. Não iria recomendá-las do púlpito, porém, não impediria ninguém de lê-las, se não fosse por outro motivo, para poder refutar os ideais nelas contidas. Mas não serei eu quem irá propor esse tipo de discussão. Eu estarei sempre pronto para ouvir a confissão dos fiéis, para perdoar os arrependidos, em nome de Deus. Vieira limitou-se a sorrir e a dar uns tapinhas nas costas do vigoroso sacerdote, como perdoá-lo por sua vez. Foi quando se ouviu o interfone chamando. Com a mãe ocupada, Teotônio atendeu, dando ordem para que subissem os visitantes e que trouxessem o envelope deixado pela repórter. Wilson estava abatido. Percebia-se que havia chorado. Como, porém, saíra do elevador abraçado ao pai, o irmão supôs que se haviam entendido. Arnaldo entrou e logo demonstrou que estava bem. Theo, deixaram isto para você lá embaixo. Obrigado. Preciso sentar e colocar o pé para cima, caso contrário vai inchar mais ainda. Vieira logo providenciou um lugar no sofá, tendo posto uma almofada sobre a mesa de centro, onde Arnaldo apoiou a perna. Dona Vilma teve tempo de ajudar o marido a sentar-se, de sorte que logo estavam entretidos em colocar os assuntos em dia. Discretamente, os demais se afastaram. Teotônio ardia de desejo de perguntar ao irmão o que o fizera abandonar as dependências do clube, todavia, julgou melhor calar-se para não dar ensejo a que o mocinho voltasse a se emocionar. Disse apenas, venha conhecer o apartamento. Tendo passado o braço pelo pescoço do mais novo, Teotônio verificou que o irmão estava quase da altura dele, com a diferença de que era bem mais carregado de músculos. Você está forte, hein? Vou pensar 2 vezes antes de mexer com você. Wilson se desprendeu do braço para passar pela porta que levava aos quartos e ambos saíram do campo de visão dos visitantes. Fulgêncio sussurrou, Vieira, acho que todos estão bem. Tudo indica que sim. Mas vamos esperar mais um pouco. Quem sabe eles ainda vão precisar da gente. Nisto, Dona Vilma passou por eles visivelmente preocupada, dizendo que o marido queria conversar com os dois. Diga lá, querido paroquiano. Em que poderemos servi-lo? Vocês têm sido muito gentis. Mas eu vou abusar mais um pouco. Como não trouxe nada de casa, decidi que vou voltar para lá. A Vilma disse que não quer que eu fique sozinho, então ela vai também. Os meninos vão ficar muito melhor aqui. Fulgêncio arriscou uma observação. O senhor vai desobedecer uma ordem do comandante. Não será arriscado voltar ao cenário da tragédia? Se eu desaparecer do bairro, vão dizer que estava mancomunado com os bandidos de uma ou de outra quadrilha. Como o major mesmo concluiu, eu não tenho nenhuma posse que não tivesse sido adquirida com o soldo que recebo todo mês. Ele chegou até a compra deste apartamento,
inteirando-se do contrato do Theo. Se alguém tentar algo contra mim, estará avisando um inocente. Quem não deve não teme. Vieira contradisse o sargento. Eu tenho a certeza de que não devo nada nesta vida, contudo, tenho muito medo de sair de casa e receber uma bala perdida. Sei de muitos casos de pessoas que morreram assim dentro de casa. Fulgêncio insistiu. Eu levo Dona Vilma para pegar os seus pertences e a trago de volta. Não me custa nada. Arnaldo estava irredutível. Nenhum lugar do mundo é melhor do que a casa da gente. Nisso Teotônio rompe sala dentro, dando ares de muita preocupação. Pai, a mãe está fazendo as malas. Porque o senhor não quer ficar aqui. Preciso demonstrar ao povo do bairro que sou inocente. Ninguém irá atentar contra minha vida. O senhor está sabendo de alguma coisa que não nos contou. Por certo, puseram alguém para me vigiar. Sendo assim, terei proteção gratuita. Vocês vão ficar aqui mas, se quiserem, poderão ir comigo para casa. Se eu estivesse preocupado, não arriscaria a vida de vocês. Nesse ponto, Dona Vilma e o Elcinho apareceram carregados de malas e mochilas. Estamos prontos. Teotônio interpelou o irmão. Você também vai? Vou. Então, eu também vou. Aí foi a mãe quem protestou. Se souberem que você foi para casa, vai chover jornalista. É melhor que fique por aqui. Para pôr pressa no pessoal, Arnaldo se esforçou para colocar-se de pé, recebendo amparo de Vieira. Fulgêncio quis saber, vamos pegar o seu carro. Não estou em condições de dirigir. É melhor deixar onde está, com meu cunhado. Vamos andando. Teotônio maquinalmente marcou a hora da saída, 11 horas da noite. 38. A vida se acalma. A noite de Teotônio não lhe proporcionou o descanso de que necessitava. Apesar de não ter aberto o envelope, as perguntas o atormentaram durante as 3 primeiras horas de sono. Corria por entre os altos prédios do centro da cidade, sempre alguém com um microfone acossando para que falasse. Seu pai morreu virgem ou você não está dando bola para a torcida? Aí olhava para o gramado verde, molhado e escorregadio, e tombava, torcendo o joelho, inutilizado para o futebol. Aparecia o irmão. Você foi o rojão que estourou antes da hora. A seleção é minha. Quem vai desistir primeiro? Acordou às 3h30. Foi à cozinha. Bebeu um copo d'água. Abriu um dos livros, sem prestar atenção no título, mas depositou-o de volta na estante sem ler. Só aí notou os dizeres da capa, Nosso Lar. Desencadearam-se sentimentos de profunda angústia. De repente, meu lar se desfez. Cada um para um lado. Ainda bem que meu pai tomou a decisão de levar os outros para casa. Será que este apartamento algum dia vou chamar de Nosso Lar, meu e de Rosinha? Lembrou-se do enxoval que ficara guardado. Instintivamente, foi desembrulhar o pacote, mas não teve coragem de desdobrar as peças. Limitou-se a sentir o perfume de que estavam impregnadas. Era a mesma lavanda da noiva. Inebriante. Voltou para o leito e só então conseguiu conciliar um sono tranquilo. 3 horas depois, soava o despertador. Acordando assustado, custou para reconhecer o quarto. Lembrou-se de que precisava estar no clube às 8, o que lhe daria bastante tempo para meditar a respeito das coisas que iria enfrentar durante o dia. Após uma chuveirada prazerosa, passou o aparelho de barbear no rosto úmido, retirando os pelos que despontavam. Vestido apenas com a toalha, dirigiu-se à cozinha para preparar uma refeição bem leve. Não se apertou, acostumado a isso desde criança, quando a mãe saía a trabalhar e o irmão era deixado sob sua responsabilidade. Pôs uma toalha sobre a mesa da sala, encontrando ali os requerimentos de matrícula esquecidos no tumulto da noite sem assinatura do pai. Ligou para Renildo, explicando-lhe a situação. Deixe comigo. Considere-se matriculado. Quer que eu passe para apanhar você? Se não for atrapalhar, é caminho. Daqui a 40 minutos, mais ou menos. Quando foi avisado para descer, o apartamento estava em ordem. Renildo foi quem puxou o assunto. Você está preparado para conversar com o presidente? Perfeitamente. Estou até levando o questionário da repórter para que ele aprove ou não. Você respondeu? Nem li. Melhor assim. O trajeto era curto, mas o portão do clube estava infestado de jornalistas. O agente recomendou, deixe o vidro levantado, mas acene e sorria para eles.
Não se esqueça de que estão fazendo imagens. Teotônio não sabia se havia algum representante da estação cuja repórter lhe enviara o envelope. De qualquer modo, agitou-o significativamente, demonstrando que não se esquecera do compromisso. O roupeiro o recebeu no vestiário, admirado. Você está chegando cedo. Caiu da cama. O treino é só às 9. Pensei que fosse chegar antes dos repórteres. Hoje vai encher de fotógrafos e de entrevistadores. Preciso esperar o professor para saber qual uniforme que pretende usar. E eu vou dar uma volta por aí. Faltavam 10 para as 8, mas o carro do presidente já estava no lugar reservado. Quem não havia chegado era o dono do apartamento. Teotônio resolveu que deveria entrar na sede administrativa. Quem sabe tenha sorte de ser visto e convidado para entrar. No mesmo instante lhe ocorreu outra ideia. Não tenho feito muitas orações ultimamente. Nos tempos da infância, por qualquer coisa, lá ia uma Ave Maria. Às vezes, quando complicava um pouco a situação, era a vez do Padre Nosso. Em casos extremos, dizia uma Salve Rainha, isso, sem contar os atos de contrição do confessionário. Agora, quando já sei que tenho protetores atentos que me ajudam em todas as circunstâncias, esqueço-me de pedir que velem por mim. Então, em lugar de ter sorte, requeiro a boa vontade dos meus amigos da espiritualidade para um feliz encontro com o presidente. A menção do presidente, como num ato de mágica, a porta da diretoria se abre e o homem estende o braço, acenando para que o rapaz se aproxime. Vi que você estava no clube e ia descer para chamá-lo quando você resolveu entrar. Precisamos ter uma conversa séria. Desta vez, lá no íntimo, Teotônio agradeceu. Muito obrigado, meus queridos. Não se esqueçam de que só encontrar o presidente não é suficiente, é preciso deixá-lo satisfeito com as explicações que solicitar. Notou o moço que era capaz de pensar de um modo e agir segundo os estímulos do ambiente. Foi assim que atendeu ao convite de se sentar na poltrona, enquanto o presidente se acomodava no sofá, tendo as mãos uma pasta de plástico fechada. Theo, os acontecimentos de outro dia me deixaram preocupado. Entretanto, as repercussões na mídia foram mínimas. O que me pareceu é que o povo o está adorando, pelo seu ótimo desempenho em campo. Mas os fatos de ontem foram gravíssimos. Você me poderá dizer se o seu pai está envolvido de algum modo. Doutor, o senhor está sabendo que ele foi para casa, depois de ser entrevistado pelo comandante da guarnição? Não sabia. Na verdade, pensei que estivesse preso, conforme os noticiários da noite. Se ele pertencesse a qualquer quadrilha de traficantes, teria dinheiro e propriedades. No entanto, eu trabalhava como office boy, quando fui contratado pelo clube. Precisava ajudar em casa, porque o soldo de sargento não dava para nós 4, principalmente porque meu irmão era poupado para estudar. Desculpe-me, mas preciso fazer-lhe uma pergunta direta. Apesar dos exames médicos por que você passou, você consumiu ou consumiu drogas? O dirigente olhava fixamente para o jovem, como a observar-lhe as mínimas transformações fisionômicas. Jamais. Teotônio poderia acrescentar vários argumentos contra o uso dos psicotrópicos, mas preferiu não sugerir que poderia estar preparado para esse tipo de interrogatório. Agradeço-lhes, queridos irmãos, as intuições que me estão enviando. De qualquer modo, meu caro, vamos ter de estar atentos em relação aos jornalistas. Permita-me, senhor. Tenho aqui um envelope que uma repórter me enviou com algumas perguntas para que eu responda por escrito. Tirou do bolso de trás da calça o envelope dobrado e estendeu para o presidente. Está fechado. Você não teve curiosidade de abri-lo. Eu disse a ela que, se não fosse aprovado pela diretoria, eu não lhe entregaria as respostas. Muito bem. Vejamos. Abriu o envelope, leu rapidamente o conteúdo e devolveu ao jovem. Estas perguntas, por si mesmas, não têm significado algum. As respostas que você daria aqui poderiam comprometê-lo e ao clube. Para não criar nenhum mal-estar entre os jornalistas, vou marcar com eles uma coletiva após o treino. Vá pensando nas possíveis perguntas que lhe farão, com base neste roteiro. Não seria conveniente o senhor e eu darmos uma passada nas minhas respostas? Não vejo necessidade. Sei que você está adiantado na escola e que uma de suas matérias prediletas é filosofia. Aplique os seus conhecimentos e fale com clareza toda a verdade. Se alguém for inconveniente,
Estarei lá e assumo a direção da entrevista. Até daqui a pouco. Teotônio saiu com o coração aliviado. Não vai ser fácil passar pelo teste dos repórteres, mas, com a ajuda dos protetores, desde que eu seja honesto e humilde, irei sair-me bem. Não é verdade? Ao chegar ao vestiário, já lá estavam muitos companheiros, todos interessados em saber como é que estava o baleado e o filho. Vamos dar-lhes uma resposta positiva e otimista. Certo? Antes, porém, que Teotônio pudesse exprimir-se, manifestou-se o técnico. Todos nós temos de dar apoio ao nosso companheiro. Ele está aqui hoje corajosamente enfrentando todo tipo de desconfiança. Não devemos nós tornar-nos um polo de desunião. Como dentro do gramado, também aqui temos de constituir um grupo coeso, porque a derrota de um será a derrota de todos. Podem crer que Theo terá todas as respostas para as perguntas que lhe farão logo mais na coletiva com o presidente. Sempre que vamos enfrentar os adversários, nós nos abraçamos e oramos, pedindo por integridade física e moral a Deus e aos santos de nossa predileção. Vamos abaixar a cabeça e dizer um Padre Nosso fervoroso para que Jesus ampare o rapaz e a todos nós. De fato, fez-se um silêncio compungido por instantes, até que recitaram todos a prece solicitada por Santoro. Terminada a oração, Teotônio requereu a palavra. Caríssimo professor, prezadíssimos colegas, não imaginei jamais que seria recebido com tamanho carinho. Todos querem saber como está meu pai. O sargento está em casa, recuperando-se do tiro que recebeu na perna. Vai passar uns tempos de licença, como acontece com os militares feridos em ação. Também deverá depor no inquérito em que se apura o envolvimento dos soldados assassinados no tráfico de drogas. Quanto a ser ou não culpado, devo dizer-lhes que eu mesmo desconfiei disso, quando reconheci a voz do cabo que morreu no tiroteio como a do bandido que me fez ameaça de morte, por eu estar investigando quem havia matado meu futuro cunhado. Ontem, na porta de casa, depois que meu pai desceu da viatura e ia entrar, apareceram os que abriram fogo. Se quisessem matar meu pai, teriam conseguido facilmente, creio eu, porque seu poder de fogo era muito maior que a arma com que meu pai se defendeu. A nossa casa é pobre e honrada e meu pai é um policial honesto e pai amoroso. Pela primeira vez os sentimentos iam transformando-se em pranto. A própria locução comoveu o rapaz, consciente de que estava sendo merecedor de um pouco da luz dos espíritos protetores. Mas foi a recordação do progenitor que o comoveu e abalou emocionalmente. Recebeu o abraço do técnico e muitas expressões de solidariedade e compreensão. Durante o treino, Teotônio empenhou-se mais em servir os parceiros, atuando com maior objetividade, no sentido de realizar jogadas em progressão contra a meta adversária. Ao contrário do habitual sistema de dribles, conseguiu, através de toques ligeiros, imprimir maior velocidade à bola, sempre colocando-se no espaço que conseguia abrir entre os adversários, de forma a poder tabelar ou lançar os atacantes melhor situados. Nas arquibancadas, os torcedores vibravam a cada lance, aplaudindo e gritando frases de estímulo ao jovem atleta e a toda a equipe. Santoro percebeu que se esforçava o moço, como a corresponder ao afeto que havia recebido. Então, suspendeu o coletivo, misturou os titulares com os reservas, deixou Teotônio no banco, ao seu lado, e determinou um treino leve de 2 toques, mera recreação, sem finalidade de estabelecer táticas ou estratégias. A torcida não gostou mas não vaiou, tendo em vista que Teotônio se aproximou do alambrado, atendendo aos pedidos de autógrafos, rodeado por fotógrafos e cinegrafistas. Com certeza, receberei o mesmo auxílio quando me vir frente a frente com os repórteres. Posso contar com isso? Sabia que sim. Realmente, no salão nobre do clube, diante de dezenas de microfones, Teotônio, mais ou menos, repetiu a atuação do vestiário e do campo, saindo-se muito bem do interrogatório a que foi submetido. Nos telejornais da tarde e nos noticiários noturnos, foi dada ênfase à naturalidade com que o rapaz enfrentou as questões mais espinhosas, tudo muito bem ilustrado com sua performance no treino. Caso especialíssimo de referência elogiosa, foi a da repórter que teve todas as perguntas respondidas com muita clareza e veracidade. 39. Desfecho. Vamos deixar o nosso herói,
noivo e respectivas famílias ajeitando-se para as transformações que adviriam às suas vidas com a aquisição do apartamento, com a transferência das escolas e com as demais atividades concernentes ao casamento. De fato, Renildo se pôs a campo para a efetivação das matrículas dos jovens em escola indicada por Ernesto. Em 3 dias, estavam os processos sobre a mesa do delegado de ensino, porque o ano ia adiantado e só com uma justificativa bem fundamentada iria obter o deferimento da autoridade escolar. Mais 2 dias, o despacho foi positivo, com as razões fornecidas ao vivo e em cores, dado o drama, que repercutirá na mídia em geral, em que o jovem atleta viu ameaçada a vida do pai. O apartamento foi comprado de forma ainda mais simples, tendo o clube pago de acordo com o contrato, à vista do interesse demonstrado por Arnaldo, procurador oficial do filho. No cartório, tudo foi assentado conforme a lei, passando Teotônio a possuir sua primeira propriedade. Mais complicados foram os cursos e exames pré-nupciais, exigência de que não abriu mão Dona Flávia, desconfiada de que o noivo poderia ter contraído o vírus da AIDS ou alguma outra moléstia sexualmente transmissível, já que ela não se satisfizera com as explicações do moço relativas aos acontecimentos que envolveram os homossexuais. Rosinha também enfrentava uma mudança de estado civil com alguma hesitação e muita ansiedade, ardentemente apaixonada numas horas, nostálgica e distante quando se imaginava entrando vestida de noiva na igreja. Foi assim que a aliança mudou de mão várias e várias vezes, enquanto as proclamas produziam o seu efeito legal. Os exames médicos preventivos esbarraram na firme resistência do rapaz. Rosinha, eles estão querendo examinar meu esperma. Para isso, preciso masturbar-me dentro do laboratório. Eu não vou fazer isso. Acho uma violência e sinto profunda vergonha. O pessoal do time ficou sabendo e não se cansam de mexer comigo. É uma situação vexatória. Rosinha supôs um expediente. Eu vou com você, de maneira nenhuma. Nós nunca nos permitimos essa liberdade e não vai ser naquele ambiente que iremos. Você não me deixou concluir. Vamos ver onde você quer chegar. Eu vou com você ao apartamento. Eles já me disseram que não posso levar nada de casa. Tem de ser ali mesmo, dentro do copinho que me mostraram. Ainda não consegui concluir o meu pensamento. Desculpe. Se a gente for ao apartamento, vou resolver o problema que estou enfrentando, o da virgindade. Esse é problema seu, não da medicina. Eles querem fazer exames ginecológicos. Podem realizar mesmo em mulheres virgens, mas os exames não são completos. Teotônio sentiu um calor muito forte passar-lhe por todo o corpo. Será que esse é o chamado fogo da paixão? Pensou e se arrependeu, como se estivesse exprimindo um pensamento pecaminoso. Mas os pruridos de moralidade incutida desde a infância pela religião católica esbarraram no determinismo absorvido pelo estudo das ciências e da doutrina espírita. E seu desejo de subir virgem ao altar? A virgindade deve ser da alma e não do corpo. Não me coloque mais caraminholas na cabeça. 3 dias depois, cada qual era examinado nas alas do laboratório correspondentes aos noivos e noivas. Esperariam mais 15 dias pelos resultados dos exames clínicos, para marcarem as datas definitivas da cerimônia civil e religiosa. Nesse meio tempo, cabularam a aula cerca de 10 vezes, sempre estudando por quais transformações fariam passar a decoração do apartamento. Ernesto foi convidado para testemunha da solenidade oficial, ele e esposa. Vieira foi encarregado de dizer algumas palavras essenciais, segundo o Espiritismo, convocando os espíritos de luz para darem assistência ao jovem casal. Para a cerimônia religiosa, Teotônio convidou para padrinho Renildo, o Dr. Rosalvo e o presidente do clube, tendo todos rejeitado a honra, argumentando que ficariam os familiares sentidos se não estivessem junto ao filho no altar da igreja. Foi assim que Arnaldo, apoiado numa bengala, e Vilma, ficaram ao lado do filho, aguardando a entrada da noiva. Do outro lado do altar, Flávia não conseguia conter o pranto, porque Rosinha dava o braço ao tio, na falta do pai. Fulgêncio fez questão de elogiar os nubentes, perante a nave cheia de torcedoras infelizes, que buscavam saber o que a noiva possuía que faltava a elas. Mas precisaram calar-se, porque Rosinha entrou deslumbrante em seu vestido branco de rendas, cuja cauda se estendia vários metros pelo corredor. Trazia no corpete um botão de rosa vermelha, cujo significado não passou despercebido da maioria.
Enquanto se deixava embalar pelo quarteto de cordas que entoava a marcha nupcial de Mendelssohn, Teotônio dirigia-se aos amigos da espiritualidade. Muito obrigado, irmãos, pela glória desta profunda alegria e felicidade. Sei que devo trabalhar para manter-me sob sua divina luz. Sei também que poucos momentos serão tão bons quanto estes. Então, protejam-me dos males, insuflando em meu espírito a mansuetude e a compreensão. Por quê? Não concluiu. Tinha de receber sua esposa. No dia seguinte. Quem não estiver satisfeito com o encerramento abrupto desta narrativa não deixará de apontar os mistérios que ficaram sem solução. Que importa? A vida de ambos haverá de sofrer o impacto dos acontecimentos. Sob a luz do Espiritismo, no entanto, saberão atribuir a cada vicissitude o correspondente valor kármico, tornando a luta de cada dia mais valiosa para o efeito evolutivo que se busca em cada encarnação. Por exemplo, no dia seguinte, estando Teotônio apreciando a vista da janela do apartamento, enquanto ouvia Rosinha transformar a felicidade em meigo canto, pela reprodução de um sucesso do momento, soou o telefone celular. Pronto. Estou ligando-os para felicitar o amigo pelo magnífico casório. Teotônio estremeceu. Parecia estar recebendo uma ligação do Cabo Farias, lá do outro mundo. Mas não teve tempo para refletir, que a voz prosseguia imperturbada. Quero agradecer por você ter reconhecido a voz do encapuzado como sendo a do defunto Meganha. Também tenho de deixar clara a razão de seu pai não ter encontrado o mesmo destino do outro, naquela tarde do tiroteio, é que não quisemos fazer sofrer quem nos dá tanta alegria. Teotônio ainda teve presença de espírito para observar, como é que você acha que estou sentindo-me, depois de ouvir tudo quanto você está dizendo. Você deve sentir-se muito bem, porque ficou sabendo que sua família está a salvo, desde que, ouça bem, ninguém queira interferir em nossos negócios. Desfeita a ligação, buscou o rapaz o registro no seu aparelho da origem da chamada. Imediatamente, discou números, porém, encontrou como resposta o som que indicava que o telefone estava ocupado. Tentou mais 3 vezes, obtendo sempre o mesmo ruído intermitente. Enquanto esperava, refletiu que, se não tivesse contado a ninguém a respeito das ameaças que recebera, não teria sofrido os inúmeros dissabores morais das desconfianças, principalmente porque acusara publicamente o cabo de tê-lo acuado e de pertencer a uma quadrilha de justiceiros ou de narcotraficantes. Vou adotar o sistema que reina nas favelas, a lei do silêncio, porque, em boca fechada, não entra mosquito. Meus benignos protetores, por favor, inspirem-me a melhor maneira de proceder, para não prejudicar meu relacionamento com a Rosinha, pois, se conto a ela o que acaba de ocorrer, ela vai concluir que o assassino do irmão está solto. Se não conto, vou começar muito mal a nossa vida em comum, escondendo dela algo de tamanha importância. Que fazer? Ponham tudo isto na conta das coisas ruins a que ontem fiz referência, no altar. Iam por aí as ideias do moço, quando recebeu o novo telefonema. Oi, Wilsinho, e aí? Oi, mano, tudo bem? Tudo bem. Grandes novidades, saiu a convocação para a Sub-15. Adivinha quem está lá? Nada mais, nada menos que este que lhe fala. Parabéns, querido. Agora sua ajuda de custa vai duplicar, já sextuplicou. Tudo bem com a cunhada? Ela vai ficar exultante quando eu contar a ela. Preciso desligar. Você foi a segunda pessoa que ficou sabendo pela minha boca. Parabéns, logo vai chegar a sua vez. Estou esforçando-me para isso. Ia dizer que, se fosse por vontade de Deus, estaria convocado. Teotônio ainda permaneceria a olhar absorto para a cidade a seus pés, enquanto se lembrava da pergunta que Ernesto lhe fizera um dia: você não acha que a vontade de Deus é imperscrutável? Fim.